todos os assuntos hoje. Oi, todos, obrigado por estarem aqui, bem-vindos e obrigado por ter juntado a nós. Meu nome é Julie Toff, sou a gerente de programas do Painel Científico da Amazônia, vou estar sendo a moderadora para a sessão de hoje. Estamos bem animados, pois está continuando a nossa ciência atrás de gerações, nosso diálogo com a segunda sessão focada em conservação e restauração da Amazônia. Próximo slide. Antes de começar, queria lembrar vocês que temos interpretação disponível em inglês, espanhol e português. Isso é importante porque teremos painelistas em várias linguagens, então, por favor, estejam certos que liguem a interpretação clicando no globinho que está na parte de baixo da tela e escolham a linguagem da sua escolha. E, por favor, notem que os recursos também estarão compartilhados pela nossa equipe no chat, no webinar, e convidamos a todos a submeterem perguntas que talvez tenham na caixa de perguntas e respostas, a sessão de perguntas e respostas no final do webinário, e perguntas podem ser submetidas em inglês, português ou espanhol. Para começar, eu vou estar compartilhando um pouco de informação de respaldo do painel científico da Amazônia, quem somos e o que nos traz aqui hoje. O painel científico para a Amazônia, o SPA, é a primeira iniciativa de alto nível do mundo para cuidar da Amazônia foi estabelecida em setembro de 2019, inspirado pelo Pacto de Letícia. O SPA é convocado sob os auspícios da Rede Soluções para o Desenvolvimento Sustentável, SDSN, sob liderança do Dr. Jeffrey Sachs, Dona Emma Torres e a coordenadora, e Dr. Carlos Nobre e doutora Mariela Penha Claros, que são os co-presidentes. O painel é atualmente composto por 300 cientistas renomados, 72% dos quais são de países amazônicos, 42% são mulheres e 14% são cientistas indígenas. Está crescendo mais essa participação. Nossa missão é sintetizar e comunicar o conhecimento científico sobre a Amazônia, integrado com o conhecimento indígena e local para acelerar soluções para desenvolvimento sustentável e equitativo. Desde que a gente foi estabelecido, a gente desenvolveu várias publicações para informar decisões feitas baseadas na ciência através da região. Isso inclui mais de 17 políticas, relatórios de políticas e prioridades emergentes e equipes que são geralmente lançadas em fóruns de chaves como os COPs. Isso também inclui a nossa relatório de avaliação 2021, que é conhecido como a Enciclopédia da Amazônia. Essa publicação inicial do SPA, as mais de 1.000 páginas, foi realmente sem precedentes e a abrangência científica e geográfica e também a inclusão de cientistas indígenas. Esse relatório é muito grande, tem 3 partes diferentes, incluindo parte 3 nas soluções, espaço de soluções, e que vai ser o foco dessa série de webinários que vai nos trazer aqui hoje. No último ano passado, o SPA lançou o primeiro curso online chamado MOOC, com cientistas especializados da região. Isso sumarizou todas as coisas que encontramos, partes-chaves nas dinâmicas e como engajar, vídeos e atividades. E os cursos disponíveis, está disponível grátis em todas as 3 línguas e convidamos vocês a se inscreverem para conhecer mais profundamente os tópicos que estaremos discutindo hoje na sessão. Agora temos o prazer de apresentar quais os panelistas que são membros do SPA, do Comitê Inaugural Jovem, Alejandra Fizeida, Gustavo e João aqui conosco hoje para ajudar a participar na segunda, nesse diálogo intergeneracional de ciência e as soluções necessárias para conservar a Amazônia. E hoje estaremos focados em 3 capítulos da parte 3 do nosso relatório 2021. Então, capítulo 26, na conservação, soluções de conservação, capítulo 28 de restauração, opções de restauração, e capítulo 29, que também vai estar nas prioridades de restauração na Amazônia. Então, primeiramente, vou dar bem-vinda a Alejandra Gonçalves Rocavado,
que é boliviana, uma economista boliviana, que tem um SP em economia de meio ambiente e mudança climática, com mais de 5 anos de experiência, ah, e problemas de desmatamento. Ela trabalhou com organizações como a Rede de Soluções Sustentáveis, o Instituto de Ciências Socioeconômicas, a Unicef na Bolívia também. Ela está atualmente uma analista de pesquisas no Fundo de Estratégia Conservativa e da Instituto de Pessoas Globais. E bem-vinda, Alejandra. Crescida Roman Córdoba é originalmente da parte de São Martín do Peru e está bem conectada com a Amazônia peruana, estudou ciências ambientais, onde teve um papel ativo na cooperação, projetos de cooperação internacional focados em promover práticas agriculturais sustentáveis, protegendo biodiversidade e promovendo uma economia circular em comunidades rurais indígenas. A paixão dela é de sustentabilidade, encontrada diretamente em associações não governamentais, Centro de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, está atualmente buscando um mestrado em ecossistemas na Universidade Federal de Tecnologia, Paraná. Bem-vinda, Criseida. Gustavo Nascimento, estudos de meio ambientais da universidade, com um compromisso grande a justiças sociais. Achou que o Florestamento de São Paulo, mobilizando mais de 100 voluntários de restaurar a parte da Mata Amazônica, também trabalhou em estudos para liderança dos jovens nas políticas ambientais globais. Sua pesquisa se concentra no desenvolvimento de direitos de natureza e na preservação das tradições orais para promover a comunidade cultural e, ao mesmo tempo, impulsionar a proteção ambiental. Bem-vindo, Gustavo. E, finalmente, temos João Pedro Braga, que é um economista brasileiro profundamente comprometido com a área do desenvolvimento sustentável. Ele possui mestrado em políticas econômicas para a transição global e iniciou sua formação em economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Em 2023, João ingressou na Universidade College London, UCL, para fazer doutorado no Instituto for Innovation Public Purpose, IEPP. Sua pesquisa se concentra em abordar desigualdades econômicas globais no contexto da crise ecológica. Especificamente, seu trabalho de doutorado gira em torno dos fatores financeiros, desmatamento e da necessidade imperativa de financiar uma transição justa na Amazônia brasileira. Bem-vindo, João. Agora também estaremos juntos com dois cientistas do SPA, que serão apresentados pelos membros do painel. Logo, logo, cada um vai compartilhar a apresentação breve nos diferentes capítulos e teremos uma mesa redonda, uma discussão com todos os painelistas, cientistas e membros jovens e uma sessão de perguntas e respostas com a audiência e terminaremos com oportunidades para estar conectado e envolvido com o nosso trabalho. Agora, vou passar para a Criseida para apresentar. Falarei em espanhol. Bom dia a todos. Tenho o privilégio de apresentar hoje a doutora todos e é uma bióloga com doutorado em geografia pelo King's College, no Reino Unido. É professora titular na Universidade Nacional da Colômbia, onde ela pesquisa as causas e dinâmicas do desmatamento e fragmentação das selvas colombianas e do Andes da Amazônia também. Seu trabalho dela está centrado em compreender como as atividades humanas afetam as selvas maduras, assim como o desenho de estratégias para conservação e sustentabilidade das paisagens tropicais, foram contribuídos a avanços do conhecimento ecológico com aplicação da análise espaciais e de cada paisagem, integrando na economia do povo para compreender, investigar e mitigar os processos por estar no contexto de mudanças climáticas. Bem-vinda, Dolores. Bom dia, muito obrigado. Gostaria de ver se vocês podem permitir eu compartilhar a minha tela. Dolores, colocamos aqui na apresentação
que está aqui na sua tela. A gente colocou aqui. Ok. Não tem problema. Vamos então continuar. É um prazer, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Sempre é muito importante estar nos nossos espaços. Escolhi o espanhol. Desculpe, o espanhol é a linguagem oficial da Colômbia, então vou fazer em espanhol. Então, muito obrigado. Obrigado pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade. E eu queria então começar. Se for tudo positivo, um espaço. E seguindo do positivo, então vamos começar, porque todos que estamos aqui estamos conscientes que temos algum interesse particular e conhecemos a Amazônia, ah, e é vital para o planeta. Por isso estamos aqui hoje. Somos membros do grupo jovem e todos os que estão atendendo a gente, mas a gente sabe que estamos enfrentando ameaças conectadas a nível local e global, e esse capítulo que participei, muitas das pessoas envolvidas, apresenta, nesse momento, estratégias chaves para poder enfrentar essas ameaças. Então, a gente está baseado em um enfoque integrado da natureza comunitária e um pouco enfocado também nas medidas e soluções que podem aplicar. O seguinte, por favor. Então, o que eu estou falando para vocês, aqui estamos aqui dentro, o que o planeta está enfrentando essas ameaças e que a gente tem que buscar soluções. Vou colocar também, controlar também aqui o meu tempo. Pode passar a segunda positiva. Eu não gosto. Vamos falar um pouco, tentando controlar o tempo, que é a parte mais difícil, senão eu que passarei do tempo. Mas tudo bem, vamos. Principais ameaças à de biodiversidade começa com a coisa mais urgente, que é o desmatamento, desde, a, desde o contexto atual país, o desmatamento não para e cada hectare que perdemos segue sendo uma crise enorme em cada um dos lugares seguintes. Mas não somente o desmatamento, assim não a degradação, dá outras grandes ameaças, porque tanto mais. Para falar de soluções, próximo slide, por favor. As soluções que o capítulo propõe, que desenvolve, elas têm a ver com soluções mais ao redor do manejo comunitário, estabelecimento de zonas de exclusão, e aplicar técnicas de baixo impacto, da extração de madeira nos diferentes países. Muito que tem sido discutido, mas a gente ainda não alcançou é implementar como a gente quis, mas é a traçabilidade, o controle de fornecimento, todas aquelas associadas à extração de madeira. Então, o capítulo se desenvolve com essa proposta de solução para enfrentar essas grandes ameaças que têm a ver com o desmatamento ilegal e a degradação florestal. Mas não é a única. A gente tem que enfrentar também problemas relacionados à mudança climática, aos eventos extremos, incêndios. Aqui a gente pode ver que a gente tem no continente, e a maior parte é a bacia amazônica, né? Mas a gente tem uma mudança no número de cada vez mais dias mais quentes, mais secos, que esses estão aumentando. Isso faz com que exista uma probabilidade de incêndio maior, porque as condições da vegetação são mais fáceis de pegar fogo, né? Então, representa uma ameaça de deflorestação, degradação das selvas, ainda mais com esses dias mais secos e quentes, né? Tem um potencial
para que a vegetação já está em uma condições mais fáceis de pegar fogo em mais dias de ano. Então a gente tem isso como uma grande ameaça na Amazônia. Próxima. Apesar disso, em 2024 foi um ano curioso, porque, por exemplo, existem certas regiões onde existiram maior atividade reportada, inclusive na Amazônia brasileira, mas não em outras áreas. O maior número de incêndios desde 2010, apesar de que estão sendo reportados um desmatamento menor em algumas estações. Então, é importante isso para a bacia, né? Mas, curiosamente, como eu estava dizendo, por exemplo, a gente tem trabalhado com 3 anos seguidos de El Niño e a gente não sofreu tanto esse problema de incêndio, né? Ou pelo menos como uma dimensão tão grande como outras regiões. Então a gente teve algumas variações na bacia que são bem importantes e a gente precisa buscar algumas soluções. Aqui a gente tem as regiões onde ocorreram as maiores emissões, as partes mais escuras, e as emissões de carbono aqui por mês e por ano que estão sendo reportadas no continente. Próximo. Para isso, o capítulo fala de soluções. Como evitar o desmatamento, como fomentar a restauração, porque é tão importante fomentar essa cooperação de vários ecossistemas, e fala também de manter microclimas, de, 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 de bosque, fala de controle de mitigação global, de exigências e como a gente se adapta de maneira local a essas condições que estão aqui para ficar. Mais dias mais quentes, mais dias mais secos, maior potencial de risco no momento onde existe uma época seca, não importa aonde você esteja na bacia amazônica. Mas, a próxima slide, por favor. Outra ameaça é a caça e a pesca. A extração excessiva de recursos, o uso e o abuso dos recursos naturais que a gente tem disponíveis na bacia. Próxima, por favor. Se a caça e a pesca não são sustentáveis, então a gente tem um problema muito grande na região. E estamos documentando no capítulo várias ameaças, e isso está acontecendo. Próximo, por favor. O comércio ilegal de fauna também é uma ameaça muito grande para a biodiversidade, e também devemos apresentar alguma solução para isso no nosso capítulo. Depois, a seguinte, de como implementar as soluções que sejam de um manejo comunitário, onde existe essa problemática. De novo, falar de zonas de exclusão, onde não se deveria permitir certos tipos de atividade. Falar que acho que não estamos no slide certo, mas tudo bem, não tem problema. É, para a gente conseguir buscar todas essas atividades nessa bacia. A caça e pesca não sustentáveis e o comércio ilegal de fauna seguem sendo um problema muito grande. Seguinte, por favor. Mas também a gente tem a ameaça relacionada ao desenvolvimento de infraestrutura, represas, mineração. E aqui a gente pode ver um pouco como está a distribuição nas áreas que estão sendo afetadas por essas atividades. Próximo, por favor. Aqui a gente tem as áreas de toda a bacia, onde existem atividades de petróleo, de gás, concessões, de mineração, atividades ilegais relacionadas a essas atividades de mineração e outras ameaças que estão interconectadas com tudo o que está acontecendo e todos os impactos que causam a Amazônia. Seguinte, por favor. As soluções passam para avaliação ambiental de projetos integrados, estabelecer energias renováveis, proteção de algumas áreas de rios para que possam fluir, a água possa fluir tranquilamente. E assim o capítulo vai dando algumas soluções para cada uma dessas problemáticas que vamos encontrando na região. Próximo, por favor.
Outra ameaça são espécies invasoras, são as doenças, a dispersão dessas doenças e os conflitos, porque a gente não pode ignorá-los. Cada vez mais a gente tem mais reportes de laboratórios, de cocaína, no Brasil também foi encontrado, como se chama, uma fábrica dos submarinos, de onde saíam pelo rio Amazonas muitas cargas, né? Então a gente tem uma realidade que são atividades ilegais em quais a gente precisa trabalhar. Então, próximo, por favor. Nesse sentido, o que o capítulo no final acaba resumindo, o que estou trazendo aqui para vocês nesse resumo, né? É que conservar a Amazônia é urgente e é possível, mas necessitamos soluções específicas, não tantas discussões, mas medidas concretas em muitos lugares, mas uma ação global comprometida à inclusão de povos e comunidades indígenas e comunidades locais, mas, além disso, uma integralidade da parte da educação, das ciências e das políticas, né? Para que cada um não vá cada um para um lado diferente, né? Então é importante trabalhar com isso nas universidades, e por isso esse capítulo trata de integrar essas soluções com esse enfoque na natureza e comunidades para que a gente tenha possibilidades de avançar. Seguindo, por favor. Nesse sentido, eu acho que é muito importante essas discussões e esses diálogos. A discussão não está em existe ou não soluções, porque existem várias soluções, mas a discussão talvez esteja em como fazer, como implementar as soluções para que tenham um impacto positivo. Então, nesse sentido, Por, por agora, eu deixo aqui vocês com essas informações, que é uma apresentação que não era apresentação final, mas pela organização desses jovens que queriam ter tudo sob controle, a gente conseguiu apresentar essas slides finais. A gente pode falar mais à frente se precisarem de alguma coisa. Muito obrigado. Obrigado, Dolores, por essa excelente apresentação. Vou passar agora para o Gustavo para apresentar nosso próximo cientista, o Federico. Olá a todos, é muito bom estar aqui. Eu tenho o privilégio de apresentar o Federico Ernesto Vizcarra Riveiros, que é economista especializado em gestão de recursos naturais, com doutorado em ciência e gestão das mudanças climáticas. Ele tem mais de 15 anos de experiência em pesquisa, aplicando diversas metodologias com foco em mudanças climáticas, florestas, agricultura, economia e desenvolvimento sustentável. Ao longo de sua carreira, trabalhou extensivamente em projetos interdisciplinares que conectam ciência e política ambiental, com foco especial na Amazônia e na América Latina. Atualmente, atua como diretor científico do Painel Científico para a Amazônia, SPA, onde ele coordena iniciativas científicas destinadas a promover estratégias regionais de conservação, resiliência climática e caminhos de desenvolvimento sustentável, incluindo saúde. Então, seja muito bem-vindo, Federico. Obrigado, Gustavo, por essa apresentação. Vou falar espanhol também, assim como a Dolores. Muito obrigada pela oportunidade de participar nesse diálogo, compartilhar a mesa com Dolores, com todos os presentes, todo o pessoal do comitê. Então, eu vou apresentar um resumo de dois capítulos. O próximo slide, por favor. Os dois capítulos são os 28 opções de restauração para a Amazônia e o capítulo 29, prioridades e benefícios da restauração dentro das paisagens e bacias em toda a Amazônia. O capítulo 28 é mais ou menos um resumo de onde devemos fazer essa restauração e o 29 é como. Eu e outros membros são autores desse capítulo, então ele não pode estar aqui, mas vai ser um prazer eu poder apresentar isso aqui para vocês. Então, como a gente sabe, a restauração é crucial com relação à degradação ambiental, frente à degradação ambiental, e também abarca os sistemas terrestres e aquáticos e vai além da ecologia, né? A restauração também implica benefícios que são sociais e econômicos. E como eu dizia, esses dois capítulos tratam de onde o capítulo 28 e como o capítulo 29. Na figura a gente pode ver uma área totalmente degradada,
por atividades de mineração e a gente vê como, através do tempo, é possível restaurar estas áreas, mas leva muito tempo, né? 25 anos mais ou menos, através da plantação de alguma uma área de mineração que está em Brasil, e depois em 20 anos, na figura D, você já pode ver a cobertura, né? Então existe a captura de carbono, que também se vê como o solo se recupera, seus organismos, seus micro-organismos, e volta a ser útil para poder produzir. O próximo, por favor. Os objetivos do capítulo 28 são restaurar a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e os meios de vida, através de um enfoque holístico e não só ambiental, mas também social e econômico, e incluir a reabilitação, a remediação, a ressilvestração e a restauração econômica. E essa restauração pode ser ativa. A restauração ativa é com intervenção humana, né? Com sementes ou algo assim, ou também pode ser passiva, que são os processos naturais de restauração que tem a natureza, própria natureza. E existe uma mista, que é a passiva, que tem um controle humano desses processos. Esses processos naturais são controlados pela mão humana, com controle de incêndios e tudo mais. Seguinte, por favor. Com relação à restauração terrestre, a gente tem atividades que vão degradando os solos, como estava mencionando a Dolores na apresentação anterior. Mineração são solos totalmente destruídos e sua recuperação é lenta. Algumas técnicas são a replantação e a melhoria de micro-organismos do solo, né, para devolver a fertilidade. Também estão os bosques desmatados. Aqui se utiliza a restauração passiva com controle de incêndios e tudo isso. A gente tem, por outro lado, os bosques degradados, que aqui seria evitar as perturbações, também com detecção eh, bem cedo, e também os bosques degradados são os mais vulneráveis a se transformar em organizadores. Também existem as atividades econômicas sustentáveis, ah, criação de gado, agrocivicultura, sistemas místicos e a melhoria do ambiente, a rotação de cultivos e tudo mais. Seguinte, por favor. Com relação à restauração aquática, a gente vê também que existe muita combinação com diferentes expressões, como a mineração, o petróleo, os plásticos. E aqui a gente vai aplicar soluções técnicas e políticas necessárias para evitar futuras contaminações. E a gente tem também o problema das represas, como já mostrou Dolores no mapa. Então aqui a gente pode aplicar uma eliminação seletiva que pode restaurar a conectividade dessas grandes infraestruturas e também a biodiversidade. E também suprir essas grandes infraestruturas por outros tipos de water catchment. De uma represa menor, a gente tem também esse tipo de política. Com as comunidades locais, restauração é fundamental, a participação das comunidades locais. Quanto ao capítulo 29, a priorização e os enfoques, a gente sabe que para restaurar é mais fácil se a gente identificar os lugares prioritários, isso vai ser graças à ciência e à participação local. Também depois a gente se acha mais fácil a gente combinar com medidas de conservação, ou seja, não pode vir a restauração somente, tem que ser combinada com políticas de conservação de áreas protegidas, recursos territórios naturais indígenas, e também restaurar é mais fácil se forem maximizados os benefícios sociais, econômicos e ecológicos, como a gente falava, essa missão holística. Seguinte. Aqui vemos os benefícios de escala, aí diferentes entre a paisagem e a bacia. Aqui podemos ver a paisagem que é de bottom up, de baixo para cima, soluções locais de baixo para cima. Essa restauração nos dá que seja algo mais rentável, mas os benefícios socioeconômicos das pessoas, que se melhore a infiltração, os canais dos rios, que se evitem os incêndios florestais e que se restaure a conectividade aquático-terrestre. Essas soluções de bottom-up, de baixo para cima, irão afetar as soluções ao nível da bacia, que é uma coisa mais macro, uma visão mais ampla. Esta restauração nos ajuda a conservar as coisas com perigo de extinção.
restaurar o funcionamento hidrológico, as partes aquáticas, melhorar a viabilidade econômica das terras degradadas e também os meios de vida da população local. Tudo isso aqui a gente chama conectividade socioecológica, e a gente está enfocado para colocar nesse relatório de 2025, a ser lançado no COP30. Próximo slide, por favor. Enquanto a restauração e mudança climática, a gente também está mostrando a mudança climática, é alguma coisa que está presente, se vê muito pior com as tendências e emissões dos outros países, então temos que restaurar para o futuro uma espécie adaptadas a climas mais secos e também mais temperaturas melhores também, saber que as florestas secundárias são as mais vulneráveis e temos que adaptar as estratégias para priorizar essas áreas. A restauração aquática deve ter a ver com mudanças ecológicas, secas históricas de 2023, 2024 na Amazônia, então temos que nos adaptar a essas mudanças hidrológicas que serão mais frequentes. No mapa dá para a gente ver os ecossistemas com potencial de risco a ponto de não retorno 2050. Os amarelos são um cenário com baixas ou moderadas emissões e os vermelhos são cenários com altas emissões. Então, podemos ver quais são as áreas que devemos dar prioridade. E para isso é necessário governança, políticas, incentivos, restauração deve ser inclusiva, participativa das comunidades, esse risco para ter melhores resultados. Podemos usar políticas nacionais e internacionais coerentes e oferecer incentivos justos, como os pagamentos possíveis ambientais, carbono, certificação e entre outros. O sucesso da governança política depende da colaboração, monitoração e adaptabilidade. Queria comentar para vocês que, a partir desse capítulo, a gente do SPA queremos passar um pouco mais essas questões de políticas. Então, vamos transformando policy briefs, resumos de políticas para restauração, transformando a Amazônia através dos arcos de restauração 2022, estratégicas para a implementação e estabilidade da florestação nacional de 2024. Então, com esses policy briefs, a gente quer passar esses documentos, queremos passar, pode botar o vídeo, como pode ver no vídeo, existem a escala de desmatamento da Amazônia 2000 e 2018, com dados da RISIX, aqui pode ver claramente como esses pontos amarelos que são desmatamento estão avançando, especialmente no parte sudeste da Amazônia e no noroeste. E próximo slide. Com isso, com esses dados, a gente pode monitorar as pressões externas, como rodovias, minerias, a expansão agrícola, visualizar os serviços ecossistemas chaves, como suministro de água, polinização, regulação climática, identificar também lugares prioritários para restauração e conectividade biocultural. Então, esse mapa que está mostrando para vocês, dos arcos de desmatamento, passamos uma política que tem incidência que são os arcos de restauração, ou seja, restaurar mais de 500 mil quilômetros quadrados, áreas de desmatadas e degradadas. Próximo também, ressaltar que, como vocês podem ver, esses arcos de restauração, para que não continuem se expandindo, as áreas protegidas nos territórios indígenas são pilares chaves para manter essa conservação. Somente quero mencionar que entre 85 e 2023, tanto dentro dos territórios indígenas como as áreas protegidas, somente aumentou 1,5% das atividades antrópicas, que fora dessas áreas protegidas e territórios indígenas aumentaram cerca de 20% das atividades antrópicas. Então, por isso, a restauração tem que ir junto à conservação. E a partir desses relatórios de política transformando a Amazônia através dos arcos de restauração, lançado em 2022, na COP 2023, o BNDES lançou um programa Arco de Restauração, baseado nesse relatório de política, esse policy brief, como disse Carlos Nobre, nosso co-presidente, acessou a BNDES e outras instituições. Então, teve uma incidência e esse fundo lançou R$ 1 bilhão para poder restaurar essas áreas que a gente falou, seja os arcos de restauração que a gente falou a respeito. Então, como você pode ver, podemos ter incidência de gerar conhecimento, podemos ter incidência e, como conclusão, dizer que a restauração é essencial, mas deve ser o último recurso. Primeiro, devemos conservar. Essas políticas têm que vir
de mão a mão para poder fazer sustentável, tem que ser coisa estratégica, como mostramos no nível de paisagem, no nível de bacia, bottom-up, top-down, participação local, envolvimento dos povos indígenas, comunidades locais é primordial e os enfoques têm que ser adaptados ao nosso contexto. A restauração bem feita pode transformar o futuro da Amazônia. Muito obrigado. Obrigado, Federico, por essas apresentações e reflexões. Agora vamos nos mover a começar nossa mesa redonda, nossa discussão acerca de todos esses capítulos que sumarizamos essa apresentação. Então, eu vou convidar nossos panelistas para ligarem suas câmeras outra vez. Então, Dolores e Criseida, Alejandra e Gustavo. Perfeito. E Daniel, você pode também parar de compartilhar a mesa para a gente poder ver todos. Muito obrigado, perfeito. Nossos jovens prepararam perguntas a respeito desses temas chaves que saíram desses textos. Então, o que eu vou chamar a Criseida para fazer a primeira pergunta, e essa pergunta pode ser respondida por ambos cientistas ou qualquer cientista. Então, é tempo para vocês refletirem nessas respostas e moveremos a Alejandra e fazer a mesma coisa, fazer uma pergunta e dar uma oportunidade para o cientista Federico Dolores para responderem, e depois os jovens podem refletir, e repetiremos isso e teremos uns 10 minutos por pergunta. Então, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas de segmento ou compartilhar mais reflexões pela discussão. Queremos que isso seja um diálogo aberto e para ouvir as perspectivas multigeracionais dessa conversação. Então, agora eu passarei a Criseida para fazer a primeira pergunta para os nossos cientistas. Agora sim, está escutando? Tive que mudar de aparelho para vocês poderem escutar. Primeiro, obrigado, Dolores e a Federico. Bem, tinha planejado fazer a pergunta em inglês, mas já que apresentaram em espanhol, farei em inglês. It called my attention when you mentioned the mining sector, which is a sector that is expanding a lot. And above all, it comes to my head the tendency that is the price of gold. And I'd like to ask, which incentive do you believe we should use to counteract grande parte dessa a extração do ouro está afetando a Amazônia e o setor da mineria, pelo menos na Bolívia, pelo que eu tenho, grande parte da América Latina é um setor politicamente conflitivo e forte. Essa é a minha pergunta, obrigado. Frederico, você gostaria de começar? Sim, sim, por favor. Pena, isso é uma pergunta muito complicada, porque, para começar, é precisamente um dos exemplos, os fatores globais que estão afetando a gente, as atividades a nível local. Primeiro, temos que estar muito claros que todas as ameaças que passam na Amazônia estão concorrentes, estão acontecendo ao mesmo tempo em todos os lugares, vários lugares estão reforçando uma outra. Questões legais e ilegais do ouro também tem muito a ver com o tipo de mercado e uma mudança de atividades e coisas legais, coisas que estão acontecendo, que estão modificando de acordo à segurança, ao preço, coisas assim, estão modificando as atividades ou vão amplificando. Então, sim, é um problema de controle de atividades, mas de também demanda, e a demanda vem de fora. Então, a responsabilidade global é muito importante também. Então, uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Então, o assunto de traçabilidade das cadeias e o ouro, principalmente, que é muito difícil saber de onde vem o ouro e rastreamento, mas é uma parte de controle de atividades que temos que seguir, mas que também que se possa efetivamente controlar, porque a gente tem também, acaba tendo muita extração ilegal, se não a maioria, encontrar um mecanismo que se possa controlar este rastreamento para a gente poder, das cadeias, ou seja, não imagino como será o rastreamento do ouro, não sei com certeza, mas isso não é algo que um assunto que eu trabalhe, mas tem que haver uma forma, assim como já está implementando outros rastreamentos da madeira,
incluindo a coca, que a gente já pode também fazer rastreamento de certas variedades de onde vem. Então, eu acho que isso é algo que é muito importante seguir reforçando e também demandando que haja melhores controles para que, do lado da demanda, não entrem produtos que venham de lugares onde se façam atividades de forma ilícita, ilegal. E tudo também está, obviamente, outros mercados e outros assuntos que reforçam o preço para subir e baixar o preço do ouro, que tem a ver com outras volatilidades, que é muito difícil que se possa controlar no começo, mais no contexto global, mas isso se aplica a muitas atividades, não somente as minas, mas também a extração. Em outros países, como a Amazônia, temos um problema grande de atividades ilegais associadas aos cultivos de coca, sabendo que na Bolívia outra dinâmica diferente, uma legalidade, não importa é isso, um incremento grande, um aumento grande das atividades desse tipo, em alguns lugares se vai. E nesse momento é outro, pero nós estamos retroalimentando o ouro e atividades ilegais e extração ilegal da madeira e fauna, tráfego de fauna, que é uma das coisas, problemas grandes das partes amazônicas, do noroeste amazônico. Não sei aí se é difícil a gente enfrentar, mas também ser consciente do que está acontecendo, levar as vozes como estamos fazendo aqui. Podemos falar de quando e você fazer um chamado a que as soluções se aplicam a lugares, vai depender especificamente, são soluções locais, mas tem problemas comuns e, sobretudo, Ações ou intervenções que a gente consiga implementar, elas devem ser integradas e multissetoriais, porque ir por setor a setor, só mineração sem integralidade não serve. Então, a gente viu que nada funciona se a gente faz assim. Por isso é um desafio maior ainda. A gente tem que dedicar mais energia. Por isso a gente tem que ter uma quantidade de atividades extras, usar nossas horas de trabalho, porque a gente está muito comprometido por tratar em fazer alguma coisa nesse mundo tão complexo e instável onde estamos. É com você, Federico. Obrigado, Dolores. Excelente. Acho que não tenho muito o que acrescentar, mas eu queria dizer a excelente pergunta da Alejandra. Bem, a parte da rastreabilidade é muito importante. A gente tem que ter uma visão pan-amazônica, eu acredito, transboundary policies, porque, por exemplo, o ouro, as atividades ilegais como o ouro, ou legais como a soja, se você não tem políticas conjuntas, podem existir vazamentos, né? Por exemplo, o ouro, se é mais barato fazer em Pando que em Madre de Deus Peru, muitas pessoas vão passar para livre. Então, se você tem políticas de zero demarcação para a soja no Brasil, os principais mercados estão na Europa, então eu vou para a Bolívia, porque na Bolívia a gente vende a comunidade andina e a gente continua exportando. Então, eu acho que tem que ter algumas políticas transboundary entre fronteiras que estejam conectadas com outros mecanismos. Eu queria acrescentar isso. Muito obrigado. Obrigado, Dolores. Obrigado, Federico. João. Sim, eu tenho uma anedota, eu vou falar em português, exercendo o privilégio da tradição. Eu acho que tem uma anedota que ilustra muito bem o ponto que a Dolores e que o Federico trouxeram, porque muito da regulação passa por políticas transnacionais que começam com um país pioneiro, mas no limite elas esbarram em problemas que são transnacionais e tem muito a ver com os centros de acumulação do comércio internacional. Então, por exemplo, quando a gente vai falar ontem numa mesa redonda na Semana do Clima de Londres, o presidente da COP, André Corrêa do Lado, estava falando justamente da pergunta da Dolores, como é que você traça o ouro? E no Brasil, a gente tem uma política relativamente avançada no ponto de vista de 4 critérios que permitem você fazer uma análise química do ouro que é produzido, que é importado por países europeus, como, por exemplo, o exemplo que ele deu, a Suíça, e a primeira análise é simplesmente um mecanismo que se chama autorização do garimpo. Você consegue entrar na internet, digitar o número do código de acesso da importação e ver se aquele ouro vem de um garimpo ilegal ou não.
A informação que ele deu para gente ontem na mesa redonda é que, num país como a Suíça, que é um dos centros financeiros mundiais, 63% do ouro que foi importado do Brasil, se tivesse sido diagnosticado com esse critério, claro, desculpe. Fala mais devagar. Não teria sido importado. Basicamente existe uma dificuldade dos países dito desenvolvidos e ditos centrais em também processar os mecanismos de regulação que a gente já colocou. Lógico, no momento no qual, se você entrar e descer a partir do critério 2, 3 e 4, o ouro já começa a ficar muito mais caro, o ouro ilegal. Então, eu acho que existe um processo que entrando novamente, a maior parte do ouro ilegal brasileiro vem de um território que está muito ligado ao território da seção lá, com a parte venezuelana, território Yanomami, tem uma vontade política. Se a gente começa a controlar, a extração e o garimpo ilegal podem passar para a Venezuela. Então tem que ser uma regulação transnacional. O problema isso não se resolve se a Suíça, se a Inglaterra, se os países europeus e os Estados Unidos, por exemplo, não também implementam as suas decisões. Então eu acho que faz importância a gente colocar isso no contexto de temos nossa responsabilidade, mas só existe garimpo porque existe comércio de ouro e o preço do ouro ilegal ainda vale a pena, infelizmente, nesse contexto. Então, queria só colocar isso nesse ponto e também a gente entender que as políticas têm que ser desenhadas pela gente em cooperação com quem está regulando, mas a soberania dos territórios é dos países amazônicos. Então, fazer valer a lei. Obrigado, João. Alguma outra reflexão? Os panelistas, alguém? Não, estou de acordo com tudo que o João falou e a gente está de acordo. Eu acho que tem uma responsabilidade do lado dos governos. Eu tenho certeza que muita gente, cidadãos que vão comprar seu ouro em Miami, em Nova York, em Madrid, Suíça, não importa, não são conscientes de onde vem e as implicações que isso tem. E isso é algo que o grupo de vocês jovens podem fazer muita coisa a respeito. Fazer campanhas para reforçar nesses países onde existe a demanda, reforçar esse ouro limpo, né? O ouro controlado, etc, etc. Então, estou totalmente de acordo com o João e acho que é um papel que a gente pode fazer. Ou seja, tenho certeza que você vai a Nova York, você vai numa joalheria e pergunta, e eles não sabem de onde vem o ouro. Então, isso é um papel que, infelizmente, a gente tem que fazer de educação em vários níveis. Com certeza, com relação aos termos políticos, a única forma é que assim, os cidadãos estão empoderados porque têm conhecimento, existe pressão para tomar decisões. Se não, os grupos poderosos com interesses econômicos, eles seguem buscando os caminhos mais fáceis. E também é verdade que tem gente que fazendo as coisas corretamente, algumas empresas sim, mas outras que sempre buscam a via mais fácil, né? E que não estão muito interessados em ter mais controles. Mas a gente tem que forçar tudo isso nesse sentido. Não sei, Federico, às vezes eu sou muito idealista. Não, a gente precisa disso, Dolores. É vocês que têm a energia. Agora eu vou passar a palavra a Criseida para fazer sua pergunta. Ok, perfeito. Muito obrigado e desculpa. A mudança climática tem seus efeitos aqui no sul do Brasil. Então, falando um pouco sobre a conservação e a priorização de certas intervenções, a gente entende que não existe uma solução universal ou uma solução mágica que possa resolver tudo. Então, considerando que grande parte do ecossistema amazônico tem sido degradado nas comunidades locais, são áreas que estão sentindo os efeitos mais imediatos. Então, a minha pergunta é como a gente pode priorizar as intervenções quando os recursos são limitados e questões logísticas e financeiras e técnicas. As comunidades têm diferentes necessidades urgentes, como segurança alimentar, saúde e educação. Então, como a gente prioriza essas intervenções com essas comunidades? Criseida,
De novo, é uma pergunta muito boa, porque é a realidade que a gente sempre encontra no dia a dia, né? Tem muitas coisas que um quer fazer, tem coisas importantes, mas a gente precisa tomar decisões e elas devem ser baseadas em alguns critérios para ser priorizadas. É melhor, porque senão fica ao azar, né? Então, de novo, a gente volta ao assunto de que essas ameaças ocorrem em vários lugares, em vários eh, lugares diferentes, mas são muito parecidas das comunidades e tem todos os interesses econômicos das comunidades que são muito afetadas, né? Porque conservar a biodiversidade, a gente está convencido de que essa conservação por si não é suficiente, a gente tem que fazer outras formas de encontrar uma solução para preservar a biodiversidade e entra por essas de novas soluções integradas e a partir de do conhecimento das prioridades das comunidades. Então, é cogestão, o manejo, ou como você queira chamar, em algumas regiões, passando pela priorização dessas comunidades, nesses locais, e efetivamente exatamente não existe uma solução para todos, porque cada lugar tem suas particularidades, suas condições, sua evolução e suas prioridades. Eles mesmos, como nós. Eu também tenho uma prioridade diferente de cada um de vocês, então isso é normal. Então, existem vários acordos que necessitam ser feitos, a gente tem que promover essas alternativas sustentáveis baseados nas prioridades das comunidades e que favoreçam a conservação da biodiversidade, né? Então, nesse sentido, porque todos sabemos a importância de manter os serviços ecossistêmicos derivados dessa biodiversidade, né? Então, eu sei que o pagamento para serviços ecossistêmicos é uma solução polêmica, não necessariamente iria por aí, mas sim, essa seria uma primeira solução que muitos lugares precisam implementar. Mas mesmo assim, o que eu acho que é importante é exatamente, e todos os capítulos tratam um pouco disso, de mostrar soluções que não foram totalmente que venha de cima, mas precisamente que são feitas a partir desses acordos e priorização locais, que as decisões precisam ser tomadas, porque a gente não conseguiu fazer isso em vários lugares, né? Em muitos lugares as decisões estão sendo centralizadas, seja a nível nacional ou regional, mas são centralizadas. Então, eu acho que a gente precisa ter muito mais diálogos para acordo, mas, claro, a gente tem que estar preparado para negociar. Não é ir sentar na mesa, ou seja, tem que se preparar, tem que entender o que está acontecendo para chegar nos acordos e encontrar soluções efetivas. E, e o final é onde começar a priorizar. Uma questão também que a gente pode debater de onde priorizar, onde está o impacto mais grave ou ainda não chegou. Então, isso também é uma decisão das comunidades e das regiões. O que vocês preferem priorizar? Onde na verdade, você sente a força negativa ali, né? Onde você já está e tem que parar, ou realmente é um assunto de intervenção prioritário. Porque estão associadas a essas necessidades que têm as comunidades. Então, haverão lugares onde a necessidade de restaurar algumas funções dos ecossistemas e outras onde a necessidade será nos deixe em paz, deixe a gente fazer as atividades do jeito que a gente está fazendo. Então, acho que tudo passa por esse diálogo que é muito difícil porque toma tempo, tem que se preparar para fazê-lo e que às vezes os governos de 4, 5 anos a gente fica pensando o que que vai fazer e preocupado como fazer para continuar e nesse processo não são tomadas nenhuma decisões corretas. Daí chega outro governo e reinicia e daí tem que mudar toda a mentalidade de que existem coisas que sim servem a todos que precisam ser geradas para tomar as melhores decisões de priorizar. É muito difícil priorizar, mas tem que fazer. Com os critérios que a gente possa acordar, mas tem que fazer. Então, acho que esse seria o caminho, né? Obrigado, Dolores. Obrigado, Cristiane, pela pergunta. Eu também concordo com o que você diz, Dolores. Quando os recursos são muito escassos e as possibilidades são muitas,
a gente deve definir prioridades de maneira mais participativa, tanto com os governos como com as comunidades, não fazer como uma decisão de cima para baixo, tem que ser muito participativo com as comunidades e tratar de buscar também a sinergia entre setores que possam atender diferentes necessidades e que possam ter efeitos multiplicadores também, os co-benefícios de planos de adaptação e, e mitigação, eles têm alguns benefícios, né? Então, para isso, acho que também a gente precisa de um capacity building, informar tanto as partes das comunidades e aos governos também, e conscientizar a importância do que tem a Amazônia, por exemplo, que é uma coluna vertebral que, se é conservada, talvez nos 5 anos de governo, isso talvez vai garantir que essas necessidades como segurança hídrica ou alimentar podem ser consideradas, graças aos rios, e vem do Atlântico, então sai pelos bosques e toda essa chuva chega pelos Andes, chega à América do Sul, garantindo a segurança hídrica e alimentar, mas também se não existe essa reciclagem de água, ou se existe tratamento, essa madeira na época seca também vai pelos rios que voam e chegam às cidades muito povoadas, como Santa Cruz, Quito, São Paulo, inclusive, com muita fumaça que pode afetar a saúde, né? Então, isso também a gente precisa trabalhar muito nessa parte da conscientização, tanto os tomadores de decisão como as comunidades. Gracias, Dolores. Gracias, Federico. ¿Alguna otra reflexión o comentario de nuestros panelistas sobre este tema? ¿No? Ok, entonces pasamos a la siguiente pregunta, ¿sí? Gustavo. Eu vou falar em português para aproveitar a interpretação. E essa pergunta é relacionado à questão de restauração que o Federico acabou de mencionar e a importância da restauração. Mas a pergunta vem com uma nuance do que a restauração pode ser e os riscos associados à compensação por causa da restauração. Então, quando a restauração é proposta como medida compensatória para viabilizar projetos de alto impacto ambiental, não seria o caso de que haveria risco de criar incentivos perversos que normalizem a degradação com a promessa de que teria uma restauração futura? Então, em outras palavras, a restauração poderia ser utilizada como fachada, como uma justificativa para uma futura destruição. E, em cima disso, já houve algum caso na Amazônia em que esse potencial de restauração foi utilizado para justificar atividades de extremo extrativismo, ou de construção de infraestrutura não sustentável, que não garante direitos ambientais para ninguém e nenhum ser vivo. Então, essa é a minha dúvida. Em resumo, a restauração já foi utilizada e com um viés que não atinge a própria restauração em si? Bem, começo eu ou você quer começar? Só um comentário e para que você fale mais a respeito da restauração, porque estou de acordo, Gustavo. Por sinal, eu acho que é muito importante que a gente tenha na cabeça a hierarquia de decisões, falando de priorizar também. Então, na hierarquia de decisões, primeiro, sempre evitar o desmatamento, evitar a destruição. E eu penso que às vezes a gente está invertindo a relação. É como um triângulo de hierarquias. Na base, onde deveríamos estar incluindo mais, é evitar a destruição e depois introduzir a restauração. E depois em revertir. Então, eu vejo em alguns programas, estou de acordo, Gustavo, onde a inversão está ao contrário, a inversão está
ou usam para justificar a restauração, e a gente sabe que o sucesso da restauração é limitado, que ainda não tem forma de escalar. Então, eu penso que a coisa mais importante aqui não é contra a restauração, porque não as zonas onde sim há necessidade de restaurar, que possam coincidir com essas zonas prioritárias, cidades e comunidades. Então, eu acho que a gente não deve esquecer isso, mas nunca esquecer da hierarquia. Em nossos países, a gente segue destruindo, segue desaparecendo milhares de hectares, milhões de hectares. Então, enquanto isso aconteça, a gente tem que seguir, continuar lutando, porque para que o desmatamento se detenha, se pare, depois, se a gente não conseguir, pelo menos que se reduza, como alguns países conseguiram em alguns momentos. E já depois, aquelas zonas prioritárias que onde seja requerido a reversão, ah, temos que fazer essa inversão e com muito cuidado, como você falou. Em resumo, eu estou muito de acordo, às vezes incluindo. Parece que alguém está contra a restauração? Não, nunca. Senão que tem que estar no lugar correto, na prioridade, tem que estar a dimensão adequada por uma pressão exterior em países onde já detiveram o desmatamento, a perda total e possa dar mais investimento. Estamos começando a investir mais em ações que na história deveríamos estar investindo em DT. Mas vou dizer que Federico deixar que ele responda mais o que se refere às propostas de restauração, já no relatório, na sua opinião. Obrigado. Obrigado, Lourdes, Gustavo, pela pergunta. E eu acho que, igual, estou completamente de acordo com o Dolores, que uma selva primária não tem o mesmo valor que uma selva restaurada, porque se você comparar, se der um valor econômico, realmente ambiental e social, uma selva primária são muitos mais superiores, que é uma floresta degradada, então nunca se pode igualar, e vendo que essa restauração não deve ser utilizada como mecanismo de greenwash que muitos utilizam aqui na América Latina, por exemplo, em vários países amazônicos, promoveram muitas obras de infraestrutura sem avaliação rigorosa, avaliação econômica, avaliação ambiental, e usam o discurso de restauração futura para mitigar os impactos presentes. Por exemplo, tem a rodoviária interoceânica do Peru e Brasil, está sendo promovida com medidas de compensação, diziam que iam restaurar habitats para diminuir os danos ecológicos que fizeram pelo desmatamento, fragmentação, para construir essa rodovia, mas na hora de fazer, monitorear e aplicar essas compensações, se vê que não foi cumprido o que disseram, mas às vezes esse tipo de infraestrutura incentiva uma expansão agrícola maior nas áreas mais leves. Então, acho que é sumamente importante aos governos locais ter os mecanismos de medir, relatório, verificação, são sumamente importantes para que a gente possa garantir a transparência, a rendição de contas, prestação de conta e credibilidade que se coloca nesses planos de restauração e nas culturas. Obrigado. Obrigado a ambos, João. Vou falar bem devagar. Se eu estiver falando rápido, pode me falar no chat, viu? Se a tradução estiver difícil. Para responder a pergunta do Gustavo, totalmente concordo com o que foi falado com Federico e Dolores, mas eu acho que, na verdade, a gente já está vendo projetos de reflorestamento e de conservação que deram errados. O modelo de pagamento por serviços ambientais do Brasil é fundado num projeto de restauração da Costa Rica. E na Costa Rica, você tem um caso de restauração fenomenal da parte territorial do país, mas plantações de eucalipto, plantações de abacaxi. Então, você tem uma questão de qual é a floresta que está lá. É uma restauração no sentido da floresta original, que presta serviços ecossistêmicos, que está manejada pelas comunidades locais ou não. E aí, para esse link aqui que eu coloquei, é uma reportagem da Manga Bay que fala sobre uma fazenda no sul do estado do Amazonas, que empresas tipo Gol, acho que a Azul também, empresas aéreas, quando a gente vai comprar os carbon offsets,
compensação de carbono, elas falam que a gente pode, por exemplo, voar sem dor de cabeça, né? Mas, na verdade, esse caso aqui era um caso clássico de lavagem verde, no qual você tinha na área que estava sendo, recebendo dinheiro para a conservação e para o pagamento por serviços ambientais, uma lavagem de madeira. Então, a situação é, novamente, falta de regulamentação, falta de fazer cumprir a lei e a ideia de que a gente consegue adiar mecanismos para lidar com a crise climática. Você consegue pagar pelo seu offset, ao invés de não voar. Você consegue começar a pensar em mecanismos de vamos plantar, mas a gente vai plantar eucalipto ou abacaxi, no caso da Costa Rica. Então, é muito mais uma questão de como a gente entende a produção da conservação. E uma pergunta que foi colocada antes é: quem conserva? Eu gostei muito da resposta do Federico, e a pessoa que perguntou fez de novo, falou, mas afinal, quem é que conserva? Gente, a gente ainda não sabe a escala que precisa ser feita para a restauração. Então, eu acho que é uma pergunta para o futuro, porque o que a gente tem hoje são iniciativas incríveis, muito boas a nível local, mas a gente precisa de corredores naturais. Então, eu acho que é muito uma pergunta que a gente está para descobrir a resposta. Obrigado, João. Mais alguma reflexão dos panelistas a respeito desse assunto? Não? Ok. Bom, então mudar de volta para inglês. Desculpas aos intérpretes. Queria agradecer a todos pelos seus insights valuáveis. Mudamos agora a perguntas e respostas dos membros da audiência. Se não escutarmos alguma pergunta hoje, por favor, mande por e-mail e o nosso secretário entrará em contato com os panelistas e compartilhar as respostas. E um dos panelistas já responderam algumas perguntas no chat de perguntas e respostas. Obrigado por perguntar isso, fazer isso. A primeira pergunta é: isso é dirigido a qualquer pessoa que queira responder. Quando estiver pensando de conservação e restauração da Amazônia, quais atores vocês acham apresentam as maiores brechas? Quais são as brechas chaves e oportunidades para pesquisadores jovens e líderes jovens para ajudar a encontrar soluções e desenvolver soluções inovativas a essas brechas? Quais são coisas que podemos, sumários que podemos prover a essas pessoas? Algum pensamento, reflexão? Talvez possamos começar com o cientista Federico e Dolores. O que vocês acham que seria a chave para os cientistas jovens para começar a explorar, estar focados? Gostaria de fazer uma enquete que estão presentes, onde estão atuando mais, porque eu acho que é muito importante pensar que cada um temos habilidades, usar essas partes fortes que temos, porque não todos sabemos de tudo. Até me assusto quando alguém diz que sabe de tudo e penso logo, puxa, isso é impossível. Então, eu acho que, primeiramente, é algo que, vejam, você como pessoa, que se sinta como se der para ver, para contribuir, mas já falando um pouco mais formalmente, vamos dizer, acho que a juventude, os cientistas jovens, os ativistas jovens que podem fazer, talvez pegar a coprodução, que é mais fácil de dito do que feito, a coprodução de conhecimento, que às vezes leva mais tempo, e tem que entender a forma de ser de outras comunidades, de outras culturas, de outras formas de conhecimento, e não é fácil porque não foram treinados para isso. Então, estar abertos a esse assunto de que algo seja culturalmente relevante para essas comunidades, de que tem essas habilidades de fazer cocriação, ou coprodução, ou comunicação, do que são os conhecimentos relevantes. Também acho que muitas coisas que vocês podem fazer, a gente viu, temos que enfrentar muitas coisas falsas, fake news, é a parte de comunicação. Então, acho que é muito importante esse compromisso, a gente conseguir que os jovens ao redor, e também não tão jovens, alguns que em vez de perder tempo em TikTok e atividades assim, que pelo menos os TikTok sejam relevantes ao que está acontecendo,
E talvez mudar um pouco o TikTok dos influencers. Tenho 2 filhos jovens e vejo que tem muito do que eles consumem, então tentar mudar esse tipo de consumo digital que está aí, mas tem que mudar a qualidade do conteúdo, a relevância e a importância, mudar essa mensagem que você já tem, talvez, coisas maduras que não sejam conseguidos desde outras formas tradicionais de fazer ciência. E, bem, acho que tentar ajudar isso, algo que seja mais importância da conservação seja importante, para que todos vejam e tirar essa mentalidade egoísta, individualista, que a gente vê em muitos lugares, e conseguir algo mais, uma coisa mais coletiva através dessas habilidades. E envolvendo nossos espaços, acho que é muito importante, por isso estou pensando que estou muito ocupada, tempo e ademais as formas de os organizadores, de coisas diferentes que tem, cada um tem sua coisa. E bem, você faz porque é importante falar a respeito desses espaços. E é uma pergunta no chat a respeito se somos autores ou coautores. Eu, nessa parte de conservação, sou coautora. Eu não me vejo como coordenadora de capítulo no painel e relatório, se estiverem outros e outro grupo de trabalho, sendo coordenadora, líder, mas aqui, como participei, de novo, porque falta tempo extra para contribuir a experiência dos exemplos, ah, das coisas extras, nossas ocupações, como tempo profissional na universidade, das aulas, das teses e coisas assim, etc. Mais um compromisso da gente jovem, como dizer, ia falar minha frustração de professora nesses últimos anos, porque sim vi como que diminuiu a energia de enfrentar como uma frustração, uma desilusão, como não encontrar o caminho, fazer atividades que possam ter significado e acho que temos que mudar e acho que aí é que vai estar a oportunidade que vocês pegam dessa forma. A minha visão é muito pessoal, pouco científico, é mais compartilhando com vocês minhas opiniões e minhas frustrações também. Federico. Obrigado, Dolores. Igual que a Dolores, as minhas opiniões personais de como a gente poderia usar essas vantagens que tem as novas gerações. Acho que tem a principal vantagem de que já cambiou um pouco o paradigma, a missão de desenvolvimento, não só econômico, mas também holístico, que deve ter, considerando a parte ecológica, social, ambiental. E trabalhar com esse novo paradigma, concentrar-se em juntar essa nova visão com a tecnologia e com a inclusão ou articulação das comunidades locais. E seria sensacional se ele pudesse focar nisso. Por exemplo, não sei com relação à mudança climática, modelamento climático local, sistema de alertas antecipados para infraestrutura não planejada, desenvolvimento de ferramentas participativa para que não aconteçam esses impactos nesses projetos, que esses projetos sejam mais efetivos, a questão mais verde de desenvolvimento de infraestruturas, tem muito o que fazer com sensores de baixo custo, todas essas tecnologias que agora estão acessíveis e são melhor trabalhadas com as gerações mais jovens. Também o que a gente falava no começo dessa rastreabilidade da blockchain, das tecnologias comunitárias de monitoramento de todos os produtos que são feitos. Acho que esse seria um bom nicho, né, para a gente focar na pesquisa, né? Muito obrigado. Obrigado, Dolores. Obrigado, Federico, Gustavo. Vou falar em inglês agora. Eu queria compartilhar minha experiência como pesquisador. Pro meu contexto, minha pesquisa tem a ver com as novos movimentos, que onde basicamente tem a ver com as entidades nacionais e toda a questão da política pública. O que eu faço é pesquisar a eficiência de algum desses projetos
estão acontecendo em países diferentes, principalmente na América Latina. E eu diria que o meu conselho para pesquisadores jovens é trabalhar o máximo que você pode, especialmente pessoas trabalhar com outros professores e pesquisadores, pessoas que trabalham no seu campo e pessoas que não sejam acadêmicas também, porque são grandes fontes de inspiração. E eu acho que ter a vontade de falhar, não no sentido completo, numa desgraça absoluta da pesquisa, mas falhar no sentido de encarar os desafios e como você vai avançar, como passar, vencer esses desafios nessa sua pesquisa pessoal. E a gente ainda não falou sobre inteligência artificial, né? Mas é algo que a gente deve estar atento. Não sou um fã da inteligência artificial. Isso atrapalha um pouco o trabalho acadêmico. E a intenção é comparar opiniões, fontes diferentes e ver o que eles têm em comum e a sua contribuição pessoal à discussão. Então, se você usa a inteligência artificial, isso não acontece, e é além de que existem vários erros nela, né? Então, o importante é falar com a maior quantidade de pessoas que você possa e querer se divertir com o seu trabalho. Eu acho que isso é bem importante. Se você não sente que está se divertindo, fica mais difícil. Então, é sempre importante você estar realmente interessado no seu trabalho e na sua pesquisa. Quando eu digo pesquisa, a gente está falando de um tipo de ciência. Não precisa ser uma pesquisa formal, mas o meu conselho principal seria falem com as pessoas e não parem de ler, não só artigos, mas tudo que aparecer. Então, se você quiser falar um pouco mais sobre minha pesquisa pessoal, eu estou aqui para conversar com todos. Não sei como eu vou passar o contexto para todos, mas a gente vai conseguir descobrir isso. E seria isso. Obrigado. Obrigado, Gustavo. A gente vai compartilhar os seus contatos para as pessoas que queiram trabalhar com você, para entrar em contato com você, João. Eu queria falar mesmo que eu estou de acordo com o Gustavo, eu também compartilho algumas frustrações que a Dolores mencionou, mas ao mesmo tempo, eu acho que o papel da investigação é importante. Na verdade, é isso que a gente tem essa pergunta aqui no chat, né? Não sei se eu vou conseguir fazer, mas se a questão que a gente tem aqui a restauração é tão importante, por que as comunidades locais estão envolvidas? A pergunta é não o quê, mas as perguntas mais importantes são por quê e como. E isso nos permite avançar. Então, claro, usando o chat GPT, você pode usar, eles têm uma resposta, mas a coisa é que os mecanismos não estão lá. Não tem o senso. E tem muitos rumores de ser capaz de comunicar em diferentes mecanismos, assim como o TikTok. Desde que eu comecei a trabalhar, que existem muitos movimentos climáticos e ativistas que estão na Climate Week, eles estão aqui porque eles conseguiram governar na popularidade dos canais deles, não o TikTok, explicando o que a questão climática é. Então, isso é bom, eu recomendo isso. Eu acho que perguntar as perguntas certas vai ter chegar as respostas certas. Então, eu gostaria de perguntar a Criseida e a Alejandra, porque elas, as duas estão quase terminando o mestrado, mas o que vocês acham dessa pergunta certa a ser feita? Porque tem muitos problemas que a gente também tem, como a Dolores estava dizendo, a gente não consegue seguir todas, a gente tem que escolher uma e o que nos permite escalar. Então, se vocês quiserem participar, por favor. Obrigada, João. Então,
Considerando da minha perspectiva pessoal, eu tenho priorizado a minha realidade local. Então, minha pesquisa está baseada na minha realidade local. Eu quero resolver um problema local. Então, eu preciso articular essa ciência ou essas perguntas da minha pesquisa para resolver um problema da minha comunidade. Então, basicamente, se eu não estou consciente da minha realidade, eu não poderia ter uma boa linha de pesquisa ou formular uma boa estratégia. Então, essa conexão faz com que me leve a pesquisar outros pontos. Então, existe outra coisa importante que eu considero que grande parte da população jovem nas comunidades, na Amazônia, a gente não tem as oportunidades ou o caminho adequado para fazer ciência. Então, os recursos são muito limitados, não existe uma estruturação logística, financeira, governamental, para que se criem essas pontes entre os jovens e a ciência e os locais. Então, eu considero que isso é um desafio bem amplo, chegar a responder toda essa problemática. Então, eu considero que meu maior desafio profissional é com o meu conhecimento que está todo na minha cabeça, como eu posso converter isso numa solução prática e as pessoas possam me entender. Então, essa é a minha perspectiva e eu passo para a Alejandra. Obrigado, Criseida. Acho que, na verdade, muito obrigado a todos por compartilhar as respostas. Eu gostaria de agregar 2 pontos especificamente. Eu acho que o primeiro é que a gente acredita que não pode, para fazer pesquisa ou ciência, você tem que desenvolver a pólvora ou algo assim. Não necessariamente você precisa ser assim. Eu acho que é muito importante sempre estar formando, aprendendo coisas novas e descobrir nisso talvez uma possível solução a uma pergunta que estamos fazendo. Muitas das perguntas que as pessoas se fazem provavelmente já devem ter sido, talvez não respondidas diretamente, mas indiretamente. Mas isso te serve, né? Mas, e estou de acordo com o que a Griselda disse, isso não significa que essa resposta ou essa solução que foi encontrada tem que ser plasmada diretamente no contexto onde eu estou pesquisando, porque, novamente, cada particularidade de contexto é muito diferente a qual tem sido planejado, visualizado em outro contexto. Então, eu acho que isso por um lado. E por outro lado, eu tenho visto que, obviamente, o assunto do networking é muito bonito, é muito importante, mas não me refiro ao networking tóxico de sim, eu quero me contactar com tal pessoa. Ou seja, é um interesse importante de por que está sendo contactado. Então, é muito bonito fazer isso de maneira genuína, porque realmente eu me interesso pela pessoa ou pelo trabalho da pessoa, né? Então, dentro do spa, que a gente é algo muito lindo que a gente faz, né? Porque periodicamente a gente pode se contactar um com o outro. Eu sei que você está, por exemplo, fazendo uma pesquisa sobre isso. Eu sei que essa oportunidade é para você, então é, é algo tão natural, é tão legal que eu acho que é muito importante formar esses vínculos com pessoas que provavelmente estão em um âmbito similar a gente, mas, por exemplo, eu sou economista. Eu estava antropólogo, então a gente tem alguns assuntos, não sei, por exemplo, da Amazônia, conservação, o foco é diferente. Então, importar esse vínculo de áreas interdisciplinares também é muito importante. E acho que seria meus pontos principais. E, de novo, muito obrigado. Obrigado a todos. Acho que a gente vai fechar a nossa discussão. Então, uma questão bem importante que a gente tem ali no chat, e são várias reflexões de todos. Então, vamos encerrar e ter certeza de que todos saibam, tenham uma ideia. A Amazônia está sendo atacada e sobre a ameaça. A academia, a sociedade civil, o setor público também, o setor público também. Todos estão constantemente se mobilizando para fazer algo com relação a isso. A gente precisa fazer isso, algo com relação aos ataques. Como vocês veem o futuro da Amazônia? Vocês estão otimistas, pessimistas? Sei que é uma pergunta bem grande,
mas eu queria, em uma ou duas frases, como você se sente nesse momento histórico que a gente está agora? Como você vê o futuro da região? João? Não tem outro planeta. Se a gente não lutar por esse, é assim que eu tô voltando com isso, né? É assim que eu tô lidando com isso. Gustavo? Acho que a resposta é bem complexa. A gente já tem tido muitas vitórias nessa batalha. E eu acho que a gente vai conseguir, mas não vai ser semana que vem, né? Então, de maneira realista, a gente tem que se preparar para uma situação bem complexa. Mas eu sou otimista pelas pessoas que estão fazendo o trabalho. Várias pessoas que também não estão nessa chamada, né? Obrigado, Gustavo. Alejandra? Obrigado. Então, eu acho que vendo as taxas de desmatamento e as tendências são ainda muito alarmantes. No ano passado, em particular, foi um pior de toda a história, foi bem desastroso. Então, a nível não só de humanidade, mas de sociedade, é como que às vezes a gente precisa cair muito baixo para a gente poder se levantar, né? Então, eu sou bem otimista, mas eu acho que provavelmente a gente vai seguir as tendências dos modelos que não são talvez melhores, mas como disse João, não tem outra saída. A gente vai chegar num ponto que a gente vai ter que fazer algo e não vai ter outra opção, né? Obrigado. Obrigado, Alejandra. Perfeita. Sim, a oportunidade está aberta. A, a bola está com a gente. Somos uma geração que a gente tem essa oportunidade de realizar algo. No grupo de hoje, tudo da Amazônia, então as soluções dependem de cada um de nós e temos que fazê-las, tomar ação. Obrigado, Criseida. Dolores, Federico, alguma coisa mais a adicionar seu ponto de vista? Gosto muito de ver a paixão com que estamos participando e comprometidos. Eu acho que isso que faz com que seja mais fácil o caminho. Ah, isso aqui no coração. As crianças têm que fazer mais. Isso queremos contagiar, temos que contagiar. Eu quero ser realista, porque às vezes eu vejo discursos que não são, e se o discurso não é realista, se não enfrentamos a realidade, se não você reconhece o problema, que às vezes, mesmo reconhecimentos, podemos falar a respeito de vários assuntos. Existem, por exemplo, os conflitos sociais, os conflitos e temos para enfrentar a realidade. Então, se você não reconhecer o problema, não se pode solucionar. Então, tem que ser realista e estou de acordo com o Gustavo, que muito complexo, mas não estamos suficientemente. Então, eu acho que o mais importante é que não só vocês, mas gerações, e que estamos aqui também, tem que se mobilizar, trabalhar mais, alçar mais a voz e falar as verdades inconvenientes, verdades difíceis, que não parecem nada, alguém do ministério dizer, olha, você está dizendo isso, mas olha que as cifras diziam outras coisas. Então, a partir daí, estão entrando em reuniões e sim, faz ou não faz? O que você faz? Essa é a sua escolha. Então, a paixão e compromisso que fazem não jogar no fogo, mas isso devemos, vamos levar aqui, levar. Oi, muito bom ver a participação que vocês participaram. Obrigado pelo convite e foi um prazer. Obrigado, Dolores, Federico. Obrigado, Julie. Eu também tenho sentimentos encontrados. Não estou otimista das novas as gerações atuais, novas gerações, cumprir uma mudança de mentalidade, também desenvolvimento. Eu acho que este COP30 vai ser o mais importante da história. Isso vai definir muitas coisas, porque
não somente se a gente fizer bem o nosso trabalho aqui nos países amazônicos, isso não vai mudar se não houver essa mudança de mentalidade, dos países industrializados, enquanto estão em financiamento. Então, estou otimista, então, à espera dos resultados do COP30. Muito obrigado de novo por essa oportunidade. Foi um prazer participar nesse diálogo. Obrigado a todos. Isso foi uma sessão dinâmica, interessante. Que pena que tem que acabar. Se podemos falar a respeito desses tópicos por horas, se tivéssemos tempo. Mas antes de terminar, eu quero dar um minuto que temos aqui só. Queria dar um agradecimento grandíssimo aos nossos panelistas, Felipe, Dolores, Criseda, Leandro, Gustavo, João. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu estou muito honrado de estar trabalhando com vocês aberto o SPA e também, finalmente, queria convidar a nossa audiência a se juntar nossos esforços de alcançar a Amazônia que queremos, que nos liga nas redes sociais, nas atividades, pelos sites para acessar também os nossos recursos, estão disponíveis em espanhol, inglês e português. Por favor, assinem as notícias para atualizações, entrem no cursos online e também fiquem atentos às atividades do IAC, que estarão vindo junto. Vamos lançar nosso podcast, que está vindo amanhã. Estamos bem animados a respeito de alguns tópicos que vamos discutir hoje, a importância de criar mais conscientização, compartilhando a informação válida do painel científico da Amazônia e também esse podcast, e também para se juntar no próximo webinar da Ciência Intergeneracional, que vai estar acontecendo em setembro. O próximo webinar vai estar focado em economias biossociais, ambientes bioculturais e a governança da Amazônia. Mais detalhes, nossa registração vai ser compartilhada através dos nossos canais logo, logo. Mais uma vez, muito obrigado.